Senhor Presidente do Conselho Diretivo da Associação de Municípios da Região de Setúbal, Presidente André Martins, Senhor Presidente Fernando Pinto, que é o nosso, moderador deste painel, Senhores Presidentes, que aqui também na mesa e aqui na Assembleia, Senhores Presidentes de Câmara desta região, também o Senhor Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios, meu colega aqui de painel, e todos os autarcas, oradores e convidados que aqui hoje se reúnem neste evento de comemoração dos 40 anos desta associação, uma associação que, de facto, tem um longo percurso e que comemora este 40º aniversário. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para esta minha intervenção, que assenta em 3 ideias-chave para o nosso futuro e para o nosso desafio comum. E precisamos de revisitar o passado recente para perceber os contextos e desafios de um Programa Regional de Ordenamento de Território, no caso para a área metropolitana de Lisboa, bem como os desafios que endereçou para descodificar a sua função instrumental. Precisamos de entender o momento que vivemos, de grande transformação territorial, intervenção pública, exposição externa, para nos prepararmos para os desafios da amanhã. E, por último, precisamos avançar para projetar um futuro melhor, com lógicas de antecipação em alguns temas emergentes, noutros de mitigação, acelerando o desenvolvimento do nosso território e aumentando os níveis de coesão interna e competitividade internacional. E assim, sobre o passado recente, recordo que em 2002 foi publicado o primeiro Programa Regional de Ordenamento de Território da região de Lisboa, o PROT-AML. Este plano, apesar de publicado no início do século XXI, acaba por ser o corolário de um percurso, por vezes atribulado, de mais de uma década de opções de desenvolvimento de território da área metropolitana, onde uma das mais marcantes foi a que se relacionou com a travessia do Tejo, Sacavém, Alcochete ou Chelas-Barreiro, se bem se recordam. A construção deste PROT também ocorreu num momento de grande dinâmica de elaboração, publicação dos primeiros planos diretores municipais, colocando o desafio de compatibilizar o desenvolvimento de exercícios de planeamento e de opções de escalas distintas, a regional e a local. A este propósito, diga-se que o cenário não se alterou significativamente. Este plano é fortemente marcado pela componente de investimento público, facto que se reflete nas 4 grandes prioridades definidas: a sustentabilidade ambiental, a qualificação metropolitana, a coesão socio-territorial e a organização do sistema metropolitano de transportes. Ao fim de 20 anos de vigência deste plano, podemos afirmar que existem apostas estratégicas com reflexo no território: mobilidade e acessibilidades, a gestão centralizada e coordenada da oferta de transportes e a concretização no essencial da estrutura viária proposta, as áreas ribeirinhas, para além do esforço generalizado da qualificação das frentes ribeirinhas do estuário do Tejo, será de sublinhar o que já é quase uma realidade de ligação por ciclovia pedonal de toda a frente ribeirinha de Cascais a Vila Franca de Xira, agora uma incursão aqui na área de Lisboa. A qualificação das áreas urbanas, aproveitando a dinâmica gerada pela Expo 98, através do Polis e do Proqual, em que se procurou qualificar os centros urbanos, desde Cancém, Odivelas, Caparica, Setúbal, Sacavém, Brandua, por exemplo, deixando sementes que geraram novas ambições que foram sendo abraçadas pelos municípios em outros territórios. E a estrutura ecológica, em assimilação pelos planos municipais, apesar das dificuldades iniciais, os municípios integraram no seu trabalho de planeamento a dimensão ecológica e, ao fim de 2 décadas de trabalho, a estrutura ecológica regional está refletida à escala municipal. Já o final da primeira década do século XXI marca uma nova dinâmica de planeamento regional, com os trabalhos de revisão de um PROT que se concluiu em 2011. Não está publicado, mas também teve o seu percurso. E porquê é que foi este novo PROT nessa altura? Novas alterações em opções estruturantes para o território da área metropolitana, o aeroporto de Lisboa, a alta velocidade, a terceira travessia do Tejo e a criação de 2 novas plataformas logísticas, a Castanheira do Ribatejo e o Poceirão, a necessidade de acautelar os impactos negativos e de potenciar os efeitos positivos destas opções para o território,
A emergência de novas tendências associadas às vantagens competitivas da área metropolitana de Lisboa obrigam a reavaliar os recursos económicos endógenos que possam potenciar a atividade produtiva e influenciar o posicionamento na cadeia de valor em atividades fundamentais para o desenvolvimento da região. A necessidade também de resolver um plano desenvolvido entre 1995 e 2002 e com dimensões que já refletiam alguma erosão do tempo. O PROT, esse dito PROT que não chegou a ser publicado, sem esquecer as fragilidades que ainda marcavam a área metropolitana de Lisboa, de algum desordenamento urbanístico, exclusão social, constrangimentos à mobilidade, riscos ambientais, procurou conferir maior relevância à dimensão económica e de investigação. Foram identificados 5 domínios estruturantes que, apesar de continuarem a conferir uma relevância às áreas problemas da área metropolitana, a qualificação urbanística, a valorização ambiental e a coesão socioterritorial, abrem espaço a 2 novas componentes, a competitividade e a internacionalização e a governança. Esta atualização do PROT foi integralmente concluída pela CCDR na altura, coincidentemente eu presidia a CCDR nessa época, tendo inclusive sido colocada em consulta pública e seria um instrumento de gestão territorial mais atualizado para responder aos desafios que se colocavam. Alterações da opção política à escala nacional, com a suspensão dos grandes investimentos, não viabilizaram a sua publicação. E agora partimos para o presente e estamos perante um momento de transição que é estrutural na imagem histórica que temos da área metropolitana de Lisboa. Os últimos censos de 2021 comprovam a atratividade regional. A área metropolitana de Lisboa é uma das poucas regiões no T2 com aumento populacional, contrastando com a evolução nacional, e, portanto, refletindo mais 2,2% de população em detrimento do 1,7% a nível nacional, do menos 1,7% a nível nacional. Comprovaram também um comportamento diferenciado de concelhos e freguesias, que não decorre necessariamente da distância ao centro de Lisboa, nem da dicotomia urbano-rural, e nem, já agora, dos diferentes níveis de desenvolvimento margem norte versus margem sul. Inequivocamente, há territórios que estão com respostas muito positivas, neste contexto da atratividade, a Mafra, Montijo, Setúbal, e outros que têm desafios maiores, face ao esvaziamento da população, em particular da classe média, a Amadora, Moita e Lisboa. E temos oportunidades territoriais, claramente, a resposta é sim. Assistimos de novo a um quadro generalizado de propostas de infraestruturação no novo aeroporto, no Plano Ferroviário Nacional, na retoma da linha de TGV, na terceira travessia do Tejo, na plataforma logística, provavelmente no Poceirão, resultando da necessidade de servir os 3 portos de Sines, Porto e Lisboa. Sines, Setúbal e Lisboa, peço desculpa. Em paralelo com a expansão do ecossistema de inovação, quer do lado da investigação, universidades, novas escolas, centros de inovação, hubs, laboratórios, mas também do lado das empresas, novas fileiras, novos negócios, novos produtos, expansão industrial. Temos um quadro de afirmação associado aos grandes territórios de oportunidade, a Margueira, Siderurgia e Quimiparque, que encontra no projeto do Arco Ribeirinho Sul, recentemente anunciado, e que está associado a um pacote financeiro muito robusto. Reconversão de usos, regeneração urbana, criação de frentes urbanas geradoras de emprego e novas infraestruturas. Em concreto, e faço apenas aqui uma referência pública que integrou este anúncio, foi dito que não queremos que esta região seja um dormitório da cidade de Lisboa, mas um polo gerador de emprego altamente qualificado, capaz de propiciar melhores salários, oportunidades de vida para os jovens e que seja um referencial de qualidade da vida própria dos modernos espaços urbanos, uma condição também indispensável de competitividade. Portanto, fiz esta transcrição para demonstrar, de certa maneira, a ambição que preside a esta oportunidade que temos para este território concreto. Uma lógica territorial superconcelhia, que abrange uma extensão, continuo a falar deste projeto, de 38 km entre Alcochete e Almada, enfrenta os desafios dos passivos industriais pesados da área metropolitana de Lisboa, que constituem agora grandes oportunidades de resposta urbana. Por isso, inclui também a expansão do metro sul do Tejo, um novo terminal fluvial na Moita e a construção de um passeio ribeirinho a sul do Tejo, incluindo a ponte entre o Barreiro e o Seixal. Em paralelo, com uma revolução tecnológica que abre uma nova vaga de reindustrialização, que agora é verde e digital, muito alinhada com o Pacto Ecológico Europeu e as metas que impõe.
Uma vaga de reindustrialização munida de alta tecnologia, de robótica, de inteligência artificial, em áreas-chave na produção, no emprego, nas exportações, na criação de riqueza, acelerando o desenvolvimento dos territórios como regiões. A título de exemplo, na Península de Setúbal, deva-se dizer que maioritariamente nos concelhos de Setúbal e Palmela, e já assente nos desafios lançados pelos financiamentos, quer do Programa Regional 2020, quer do PRR, observamos projetos de grande impacto que alteram a visão mais industrial que a Península corporizou nos anos 70 e a preparam para atividades mais compatíveis com as preocupações ambientais. O projeto da Cecil, o Clean Cement Line, que está a ser concluído e que foi financiado também pelo Programa Lisboa 2020, tem como objetivo final zero fósseis, redução de 20% de emissões de CO2, 20% de consumo de energia térmica e 30% de produção própria de energia elétrica. São desafios que a empresa se impõe. Também o grande projeto EDP Prio, fábrica de biocombustíveis, que é um investimento muito relevante e que veio substituir a antiga central termoelétrica de Setúbal, está em execução, mas a central já foi demolida. Na Península da Mitrena, o projeto Navigator, From Fossil to Forest, de fabricação de embalagens de papel e de cartão, cujas competências técnicas e tecnológicas se complementam. O projeto Ascensa Agro, do Tech for Green, da fabricação de pesticidas e de outros produtos agroquímicos, mas vem procurar uma nova formulação de produtos híbridos e biológicos para proteção e nutrição de culturas agrícolas. O projeto Petrogal, de fabricação de outros produtos químicos e inorgânicos, também com o mesmo tipo de características. O projeto Altri Florestal, transformação digital do setor florestal. O projeto Volkswagen Auto Europa, o Drive Evolution, de transição para a fábrica de futuro dos veículos automóveis. Um projeto na Lisnave, em parceria com a empresa espanhola, para produzir em Setúbal equipamento para eólicas offshore. E por isso, feito este pequeno inventário, porque efetivamente há muitos novos projetos que se anunciam e por isso esta antecipação de que há território de oportunidade e há vontade neste momento de o poder concretizar nesta região. Antes de falar de um novo PROT, faço esta referência que está a acontecer no presente e que se projetará no amanhã. E este amanhã é um novo PROT, vai-se configurar num novo PROT, alargado a toda a região de Lisboa e Vale do Tejo. Eu até agora só tenho falado do PROT da área metropolitana de Lisboa, mas a CCDR tem um outro PROT, que é o do Oeste e Vale do Tejo, que, de certa maneira, fazemos a gestão de dois instrumentos para um território de uma só região. O novo PROT vai ser um único plano para a totalidade da região, que tem 52 municípios, mas que depois vai divergir em duas áreas de oportunidade para cada uma destas sub-regiões, para a área metropolitana de Lisboa e para o designado Oeste e Vale do Tejo. Portanto, será o PROT-LOVT. Esta abordagem integrada e alargada a toda a região funcional não deve esquecer ou negligenciar as realidades subregionais, daí a preocupação devidamente salvaguardada na Resolução do Conselho de Ministros, 39 de 2023, 3 de maio, de as opções de desenvolvimento territorial serem adequadas aos diferentes territórios e aos seus atores, prevendo 2 unidades de planeamento, conforme referi, autónomas nos seus conteúdos e programas de execução. Dentre os vários domínios a ponderar na definição da Estratégia Regional de Desenvolvimento Territorial, gostaria de chamar aqui 3 áreas relevantes para a área metropolitana de Lisboa. A habitação. É preciso responder à procura, conscientes da exigência de qualidade dos habitats urbanos. Recebemos novos desafios de inclusão e integração social. A pandemia e o crescimento metropolitano evidenciam a necessidade de respostas para a problemática da habitação na sua generalidade. E não falo naturalmente apenas em habitação acessível e de intangibilidade de preços geradas pela dinâmica do mercado imobiliário. Falo também da qualidade dos espaços urbanos, com particular urgência para as zonas críticas, algumas das quais integram atualmente o programa das zonas desfavorecidas do PRR. Na mobilidade, as deslocações pendulares continuam a consumir tempo e recursos às famílias, apesar dos grandes avanços que concretizamos.
em novos modos, mais conectividade e interoperabilidade. Se olharmos para a área metropolitana de Lisboa, nos últimos 10 anos, tivemos projetos de otimização de bilhética, tivemos a criação da TML, com a contratualização com 4 operadores de transportes dentro de uma marca única, a Carris Metropolitana. Neste momento, observamos a renovação da frota, em boa parte com veículos elétricos, e também com os apoios do Lisboa 2020 concretizamos melhoria de estações intermodais, como a de Setúbal, e o reforço da rede pedonal e de ciclovias em quase todos os 18 concelhos da área metropolitana. É uma resposta para os cidadãos, mas também é uma resposta ao ecossistema empresarial que alarga e melhora as possibilidades de captação de pessoal ao serviço. E um domínio novo, pelo menos na área metropolitana de Lisboa, a relação urbano-rural, articulada com o planeamento alimentar. Podemos e desenvolvemos explorar o grande potencial funcional do rural, com atividades específicas, em equilíbrio com a natureza, mas tirando partido da proximidade aos centros urbanos. O abastecimento alimentar de proximidade é um exemplo da polarização que os centros urbanos podem exercer para criar consumo de proximidade, com base em circuitos curtos, viabilizando a produção local, por exemplo, em modo integrado e não intensivo. Criação de hubs alimentares. Assim como o reencontro das populações com a natureza, há espaços naturais, zonas de proteção que não integram o sistema natural aprovado e, assim, não contribuem para a sua função de qualificação e valorização regional. Explorar as relações urbano-rurais podem, assim, ter inúmeras externalidades positivas no turismo, na dinamização económica e na qualidade de vida. Por isso, partimos para este novo PROT com espírito de missão para incorporar os novos desafios do território, considerando os fortíssimos investimentos, quer nacionais, quer de quadro comunitário, seja o 2030, seja o PRR, incorporar os desafios concretos de cada município dentro de uma lógica supramunicipal, incorporar novas lógicas de complementaridade e sinergias territoriais, nomeadamente entre modos de vida e investimentos, reforçando a coesão territorial, a cooperação interurbana e rural-urbana e diversificando a base económica. Aproveitar a nova configuração da CCDR, Instituto Público, que congrega um conjunto de setores da administração pública e importa garantir um modelo de governação mais participativo e corresponsável, envolvendo os atores regionais na elaboração da proposta de revisão do programa regional. Desta forma, e para concluir, entendemos que o sucesso da governação da elaboração do programa passará por um modelo de participação alargado para além do previsto legalmente, com a criação de um grupo de coordenação territorial envolvendo a CCDR, os municípios, a área metropolitana e as CIMs, no caso do norte da área metropolitana, para discussão do quadro de referência do desenvolvimento territorial e da territorialização dos projetos e intervenções, e de um grupo de reflexão estratégica envolvendo atores académicos e profissionais que acompanhem o processo de alteração e contribuam para a construção e consolidação de visões e opções estratégicas. Esta incorporação e o modelo de governação passa muito pelos presentes, pelo seu maior envolvimento em todo o processo, para que este Programa Regional de Ordenamento de Território, agora o PROT LOVT, seja primeiramente o resultado de um esforço coletivo e possa ser instrumental no tempo que vivemos e no que ambicionamos. Muito obrigada.